Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Renovando meu salam com vocês. Quem ainda não me conhece, meu nome é Sheikh Omar Dor, imam, khatib da mesquita aqui de Varginha. E hoje nós vamos estar falando sobre a esposa do faraó. Quando nós falamos de crença, como nós falamos dos profetas e mensageiros que trazem as mensagens, né, para que as pessoas possam voltar por encaminhamento, Allahu Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, enviou Musa alaihi salam, o Moisés, ao povo do faraó, né, aos judeus e ao povo do faraó, para que pudessem se emendar, se encaminhar, voltarem para a verdade, pois estavam no desvio. E essa era uma relação importante, né, em que Allah Azza wa Jalla enviou o Moisés alaihi salam junto com seu irmão Harun ou Araão, né, alaihi salam, para que fizessem chegar a verdade. Obviamente, quando eles começaram a propagar a verdade, falar a relação da adoração do Deus único, como todos os outros profetas e mensageiros fizeram, o faraó, como por exemplo o rei Nimrod, quando Abraão alaihi salam trouxe a ele a mensagem e ele se negou. Da mesma forma, quando Moisés mostrou os sinais para o faraó que se achava o quê? A própria divindade, faraó que quer dizer a casa de Deus na terra, como se ele fosse a parte que Deus estivesse dentro dele, né? Ou que ele fosse parte da divindade, que ele falava às pessoas, vocês não veem correr abaixo dos meus pés rios? Para que as pessoas pudessem ter a crença nele e descrerem de Allahu Azza wa Jalla. Obviamente, muitas pessoas que estavam ali naquele momento, com a chegada da profecia, acreditaram. Uma delas foi quem? Ásia bintu Muzahim, ou seja, ela acreditou naquilo em que o Moisés alaihi salam apresentou. Antes de eu falar dela, Allahu Azza wa Jalla, ele primeiramente, antes de falar sobre a esposa do faraó, ele nos fala de outras duas mulheres, porque nós estamos falando em relação das pessoas que creram junto aos profetas e mensageiros, como aquelas pessoas que mesmo ao lado de pessoas descrentes creram. Mas no caso dessas duas primeiras mulheres, Allah Azza wa Jalla, ele dá o exemplo da descrença. Ele diz: Daraballahu lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allahu Azza wa Jal, ele primeiramente nos fala sobre as duas mulheres que descreram de um mensageiro e de um profeta. Mesmo ele falando o quê? Aquilo em que era a revelação de Allah Tabaraka wa Ta'ala, em que elas deveriam segui-lo, seguir aquilo que foi determinado por Allah Azza wa Jal. A esposa, por exemplo, do Noé, alaihi salam, chamava ele de louco, dizia para as pessoas em que ele era o quê? Louco. A própria esposa do faraó, a própria esposa do Noé, esposa de um mensageiro de Deus, a esposa do primeiro mensageiro de Deus, negou a palavra. Chamava o marido de quê? Louco. A segunda mulher, a esposa do Ló, ou Lot, o que ela fazia? Ela entregou em que havia na casa deles os hóspedes, que eram os anjos, né? Enquanto o povo cometiam as obscenidades e desrespeitos comportamentais conhecidos. Então essas duas mulheres descreram de Allahu Azza wa Jalla, e Deus ele diz, elas os traíram e não terão através deles nada. Então será dito a elas, adentrem o fogo. Essa é a relação. A determinação de Allahu Tabaraka wa Ta'ala, de Deus louvado seja, sobre a revelação a qual ele nos coloca primeiramente dessas duas mulheres. Então ele vem com o exemplo da mulher do faraó. Ele diz: وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. Então, Allahu Azza wa Jal nos conta a história dela.
a mulher do faraó, em que quando Moisés chegou a eles com os sinais, ou seja, o seu cajado que se transformava em uma serpente, e que quando ele tirava a mão do seu bolso, ela ficava iluminada. Essa foi a relação em que Allahu Azza wa Jal, ele está nos contando. O faraó, quando viu esses sinais tragos pelo Moisés, alayhi salam, chamou todos os magos que existiam para combater o Moisés diretamente com a magia. Então, quando eles se apresentaram à frente de todos, porque isso foi feito para que todas as pessoas vissem, o faraó queria mostrar a relação do seu poder, reunindo os magos que trabalhavam com a ajuda dos shayatins, dos demônios, para que pudessem fazer com que as pessoas fossem embelezadas nos seus olhos e vissem aquilo em que eles quisessem, não aquilo em que era a realidade. Então eles chegaram e apresentaram as suas magias, né, as suas cordas enfeitiçadas. Então Allahu Azza wa Jal mandou que Moisés jogasse o seu cajado, que se tornou porque uma cobra aí engoliu todas as outras cobras. Os magos caíram o quê? Crentes naquilo em que eles viam. A mulher do faraó, quando viu todos os sinais aos quais Moisés, alayhi salam, ele trazia, e que eles deveriam se prostrar perante o Criador do universo, ela aceitou aquilo em que foi determinado, aquilo em que foi apresentado. Imagine só, como eu disse anteriormente em outras histórias, Allahu Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, ele encaminha a quem ele quiser, ele desencaminha a quem ele desejar. No caso dela, ele mostrou a relação do quê? Que mesmo o faraó, que descreu de Moisés, que não acreditou naquilo em que era apresentado por ele, a sua esposa Ásia, ela aceitou. Ela viu a verdade naquilo em que era transmitido pelo Moisés, alayhi salam, e se colocou no lugar junto aos crentes. Mas o que ocorreu? A partir do momento em que a mulher do faraó, a partir do momento em que Ásia, ela aceitou a verdade de obedecer o Allahu Azza wa Jal através do Moisés, alayhi salam, ela começou a ser castigada. Um dos castigos em que ocorria com ela, ela era amarrada no deserto, em um tronco, que não havia nenhuma sombra, com um sol escaldante queimando a sua pele. Enquanto as pessoas estavam ali assistindo o próprio faraó, que queria que ela retornasse à descrença a qual ele pertencia, que ele, como eu disse, dizia às pessoas: vocês não veem rios correndo abaixo dos meus pés? Allahu Azza wa Jal, ele fala daquilo que serão os jardins aos quais os crentes terão. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ou seja, Allahu Azza wa Jal lhe diz, são jardins aos quais abaixo deles, dos jardins, correm rios. E as pessoas estarão colocadas ali o quê? Na eternidade eterna, sendo bem redundante. Para que as pessoas compreendam que esses rios que foram determinados por Allahu Azza wa Jal, que estarão no paraíso. Allahu Azza wa Jal criou tudo e todas as coisas, colocou-se no trono, e antes do trono há o quê? A água, a fonte, onde dali ele criou todas as coisas com vida. Então, o faraó disse a essas pessoas: vocês não veem isso? Então, quando eles se retiravam e ela estava amarrada, né, no tronco, embaixo do sol escaldante, um dos castigos aos quais ele colocava a própria esposa, pois ela havia tido a crença naquele em que não era ele como Deus, o faraó, o Percá, a casa de Deus, como ele se achava, mas, né, a crença no Deus a qual Allahu Azza wa Jalla ordenou que Moisés apresentasse a todos eles. Então, quando eles se retiravam, Allahu Azza wa Jalla mandava que os anjos fizessem a sombra para que ela pudesse o quê? Né?
ter um pouco de alento pelo que ocorria. É obviamente que a Ásia, ela jamais negou a fé. Então, como fizeram com Bilal, radiyallahu anhu, em que o seu dono Umia colocou uma pedra sobre o seu peito e ele no chão, o faraó fez o mesmo com ela. Colocou ela deitada sobre o deserto escaldante e uma pedra sobre o seu peito, dizendo que ela deveria fazer o quê? A mesma coisa que foi dito para o Bilal radiyallahu anhu, para que largasse a fé no Ahad, 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 que era a fala então do Bilal radiyallahu anhu, o único, o único, o único. Então, Ásia, na condição a qual ela se encontrava naquele momento, no castigo a qual ela passava, por todo aquele mal em que ela passava, pois os crentes, aqueles que creem em Allah Azza wa Jal, aqueles que lutam pela verdade determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala, sempre estarão na condição de castigados por aqueles que querem lutar contra Allah Azza wa Jal, mas não têm condição e nem capacidade. Então ela naquela condição disse: ó meu Senhor, faça para mim uma residência no paraíso. Ela pediu a Allah Azza wa Jal. Na condição em que ela estava, ela preferia o quê? Al-Jannah, a próxima vida, do que essa vida mundana. Porque o crente verdadeiro, a crente verdadeira, querem a próxima vida. Essa vida é uma vida de gozo temporário. As pessoas devem procurar a próxima vida. E a Ásia, o que ela fez? Ela pediu a Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, que desse a ela uma casa no paraíso. E ela continuou: e me salve do faraó, e me salve desse castigo em que estou passando e desse povo descrente, os injustos. Então Allah Azza wa Jal, enquanto Ásia, radiyallahu anha, naquela condição física que as pessoas estavam ali, Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, enviou o anjo que tirou a sua alma e ficou aquele corpo em que as pessoas estavam vendo ali. E ela terá o quê? A adentrada no paraíso, diferentemente do faraó, em que será o quê? O seu destino, o fogo do inferno, junto com todos aqueles que são os descrentes e que combateram os profetas e mensageiros. Ásia, ela, uma mulher que era esposa do faraó, creu em Allah Azza wa Jal, o único merecedor de adoração. Isso nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que mesmo que nós venhamos a viver entre pessoas que não têm crença alguma, que sejam da nossa família, que sejam pessoas próximas a nós, nós devemos seguir a verdade, nós devemos seguir a mensagem determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala, como Ele nos ordenou. Essa é a relação real e verdadeira, porque as pessoas pensam o seguinte, que nós, não, meus pais, as minhas mães, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, aqueles que tomarem as suas decisões, receberão a recompensa por aquilo em que tomaram. Ela nos mostra que, mesmo que você esteja num mundo onde existem todas as pessoas descrentes, a crença é o fundamento e deve ser mantida, e deve ser reforçada, e deve-se lutar para mantê-la, nem que se fisicamente nós estejamos sendo maltratados. Porque, na verdade, a vitória será na próxima vida, e a benevolência de Allah Azza wa Jal estará sobre os crentes, e as crentes como foi feito com Ásia, bintu Muzahim. Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, a retirou da condição da descrença nesse mundo e a retirou da condição do castigo nesse mundo para que ela tenha as delícias da próxima vida, para que ela seja vitoriosa na próxima vida. Essa é uma das histórias mais importantes que nós vemos, que a crença vai chegar àqueles em que abrirem os seus corações, e Ásia, ela o fez.
seguindo o caminho determinado por Allah Azza wa Jal, que foi trago por Moisés alayhi salam. Eu poderia ainda lembrar, porque nesses versículos Allah ainda nos lembra a história da Maria outra vez, né? Que essa é uma relação importantíssima, que são 4 versículos, na verdade, 3 versículos, na verdade, em que nos falam dessas mulheres. E ele diz: وَمَرْيَمُ ابْنَةِ إِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. A história da Maria, eu já falei do Rizq, e Allah Azza wa Jalla lhe disse: e Maria, filha de Imran, né, de Hanna, esposa de Imran, em que ela, né, Allah Azza wa Jalla a escolheu, a purificou entre todas as mulheres do mundo. E Allah colocou nela o quê? O Jesus, alayhi salam, que ela ficou grávida sem jamais ter sido casada. E ela acreditou naquilo que a determinação de Allah Tabaraka wa Ta'ala, de sua palavra, dos seus livros, daquilo que veio com Isa alayhi salam, e também era o que? Uma das devotas. Então, essa é a relação da crença que o Allah Azza wa Jalla nos mostra. Né? O exemplo da Maria, que eu poderia repeti-la aqui, mas nós estamos falando da Ásia, mostrando a crença, a obediência e, né, a devoção colocada por essas mulheres. No caso da Ásia, ela, sem estar junto das pessoas que estivessem na crença, seus familiares todos na descrença, aquele que era o seu marido, que se achava parte da divindade ou a casa de Deus, ela creu que existe um único Deus, Criador e ordenador de tudo e todas as coisas, que ninguém e nada é comparável a Ele e ninguém está ao nível dele. Ele é quem? Ele é Allah, Ele é Deus. E ela morreu nessa condição, tendo a obediência por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Essa é uma história importantíssima para que a gente compreenda, para que a gente entenda que Allah é Ele em quem encaminha e que não é porque todas as pessoas ao nosso redor estão fazendo coisas erradas que nós vamos justificar os nossos erros. Pelo contrário, quando nós vemos algo real e verdadeiro, nós devemos seguir. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que é o último mensageiro, trouxe para nós a mensagem para que nós possamos o quê? Sairmos da escuridão para a luz, como fez Moisés, alayhi salam, e Ásia o seguindo, na verdade, daquilo que foi determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, que Allah Azza wa Jal aceite todas as nossas boas ações, o nosso jejum, as nossas orações. Que Allah Azza wa Jal resguarde os nossos irmãos e irmãs muçulmanas em todos os lugares, na Palestina, no Iraque, no Afeganistão, no Sudão, na Etiópia, na Somália, aqui no Brasil, em todos os lugares. Que Allah Azza wa Jal faça chegar o seu din, o seu livro, em todas as casas. Amém.